Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação: Rosimeire Salles. Olá, você que é ouvinte aqui da Rádio RCI, que nos acompanha também pelas redes sociais. Hoje é um dia muito bacana, o programa de hoje está caindo justamente no Dia Nacional do Livro, que é o dia 29 de outubro. No dia 27, a gente comemorou aí a fundação da Associação Brasileira de Difusão dos Livros em Coleção. A gente, então, para comemorar esse dia, a gente está com o autor hoje, Ricardo Rezende, ele que é graduado em biblioteconomia, não é isso? Ele é bibliotecário e é pós-graduado em gerenciamento de projetos, está na área dos livros, né? Nesse mundo aí dos livros. O Ricardo ele já esteve conosco falando do livro dele, Voluntariado Conscienciológico, e hoje nós vamos falar da outra obra dele, Lucidez Consciencial. Você que está acompanhando aí pelo vídeo consegue ver a capa do livro. É uma publicação conscienciológica. A gente vai estar, então, falando hoje aqui um pouco sobre conscienciologia também, né? Então, Ricardo, já receba aí as nossas boas-vindas ao nosso programa. E eu gostaria que você começasse falando o que você chama de lucidez consciencial. Beleza. Olá a todos. Bom, lucidez é também outras palavras sinonímicas, né? A questão da acuidade, envolve a questão da observação atenta, da vigilância. É você no dia a dia, né? Quando você está buscando resolver, por exemplo, questões, problemas pessoais e você está precisando daquela pensamento mais racional, mais crítico, para poder pensar numa solução sobre aquele problema. Então, muitas vezes, uma lucidez maior ajuda você a enxergar o que está acontecendo e aplicar uma solução. Ou senão, você também é uma lucidez em relação aos fatos do cotidiano, né? Como você acompanhar as notícias, né, e ler as entrelinhas do que está acontecendo realmente sobre os fatos. E então, assim, precisa dessa perspicácia, né, dessa lucidez, dessa acuidade para poder entender realmente o que está acontecendo. Então, a lucidez ela tem relação com a compreensão em relação a si próprio, né, como você funciona, como você entender mais sobre si mesmo, mas também compreensão em relação ao que está ao entorno, né, fora de você. Então, a importância da lucidez vem daí da questão de você conseguir interpretar, entender os fatos, né, as ocorrências, e daí você tomar decisões mais lúcidas, mais racionais, né, para poder ajudar em questões tanto pessoais como também você intervir dentro de contextos, né, em relação a pessoas, mas com abordagens mais existenciais, mais positivas, né? Ok. É, Você traz aí, né, uma série de argumentos e a gente vai estar, então, aos poucos aqui, vendo se a gente consegue abarcar o máximo possível da sua obra, né? Primeiramente, você fala de recuperar a unidade de lucidez. Então, significa que a lucidez que nós temos aqui, que a gente usa, que a gente aplica no nosso dia a dia, ela não é integral. E como é que a gente faz para, primeiramente, como é que é essa unidade de lucidez? E a segunda pergunta é como é que a gente faz, então, para recuperar essa lucidez? Desde o momento que nós nascemos, né, e você vai passando por várias experiências de vida, né, experiências sociais, experiências nos relacionamentos, experiências na relação com colegas, primeiramente na escola, depois no trabalho. Então, você vai passando por várias experiências que são comuns a toda a humanidade, de modo geral, e essas experiências vão te adquirindo informações. E daí você adquire com isso um processo de conhecimento, né? Então, essas experiências humanas, elas vão ajudando você a recuperar o maior nível de lucidez cada vez mais, né? E então essas unidades de lucidez, pensando na ideia de tábulo raso, né? O momento que você nasce, que você está naquela condição, hipoteticamente ali, de mínimo de lucidez possível, né? Devido à própria questão da condição do corpo, que está em formação, do cérebro, da falta de experiências ainda de vida. Então, você está com o mínimo
de lucidez em relação a si e ao mundo que você está entrando em contato. Então, ao longo da vida das experiências humanas, isso ajuda a você a adquirir mais lucidez para poder melhor enxergar o que está acontecendo e lidar melhor com as coisas. Esse é o caminho natural da recuperação de unidade e lucidez na vida humana, mas você fazendo outros movimentos, você pode intensificar mais essa recuperação de unidade e lucidez. Uma delas é você trabalhar com a intelectualidade. Então, você, desde novo, dedicar ao autodidatismo, né, no sentido de você dedicar a leitura, estudo, pesquisa, escrita, isso ajuda você a desenvolver o questionamento, o pensamento racional crítico, e isso ajuda você, então, nesse sentido, gradualmente, a intensificar essa recuperação de consciência. Então, não só contar com as experiências humanas por faixa etária, que acontece com a maior parte das pessoas. Então, esse é um dos caminhos, né? Se dedicar à intelectualidade. Mas há vários outros caminhos que você pode investir para aumentar mais ainda esse nível de lucidez. Então, resumidamente, assim, quanto mais recuperação dessas unidades de lucidez, melhor você consegue lidar com as questões pessoais e também com as questões do mundo externo. Então, acaba que o aproveitamento da vida humana ela é mais eficaz, é mais otimizada. Então, você não vai ficar naquela condição contrária da lucidez, que é de você ficar à mercê ou sem saber lidar tanto com a sua própria realidade como com a realidade externa. Você está ali sempre questionando, estudando, pesquisando, lendo, buscando ler as entrelinhas. Então, esse movimento, sempre ficar tentando estar lustro sobre tudo que está acontecendo, te ajuda a manter a sanidade mental e, ao mesmo tempo, enfrentar as diversidades, os desafios que a própria vida humana naturalmente tem, né? Você falou aí da sanidade, eu pensei né, em algumas doenças que a gente tem, assim, que é a demência, Alzheimer, né? A pessoa acaba perdendo a lucidez, Sim. perdendo a memória, né? Isso afeta de alguma maneira a lucidez consciencial? É até uma questão cultural, né, que você for analisado, mesmo globalmente, independente da cultura de cada país, há muito estímulo hoje na sociedade moderna, assim, de você pensar na questão da saúde física, né, não só alimentação, cuidados com o corpo físico, exercício, né, mas assim ainda é muito pouco falado de desde jovem você se dedicar a pensar na sua saúde mental. Muitas vezes, só quando a pessoa já está na adultidade, começando a terceira idade, que é a preocupação com a saúde mental, que é o fato de a pessoa muitas vezes já começar a entrar na aposentadoria, está sem atividades, né, fica mais ociosa, e aí isso começa a dar problema, a pessoa começa a ter manifestações de um estado de lucidez menor, e se ela não faz nada em relação a isso, até a própria medicina incentiva, né, os idosos a exercitarem mais o cérebro nessa idade para evitar algumas doenças, né, doenças mentais, mas eu acho que o caminho poderia ser diferente, não estimular só isso. Quando chegasse a um ponto crítico, né, de saúde mental na adultidade, ou quando chegasse na terceira idade. Por que não pensar nisso desde jovem, né? Então, de incentivar as pessoas a cuidarem, além da saúde física, com a saúde mental. E tem várias coisas, né, que a pessoa pode fazer, que nem além da dedicação à intelectualidade, que pode, então, ajudar ela a criar profilaxias a doenças mentais desde jovem, né? O incentivo buscando, né, desenvolver a lucidez pessoal. Tem várias técnicas, né, a gente vê na internet, né? Então, tipo assim, você fazer coisas que, se você é destro, você fazer coisas com a mão esquerda. Então, você vai exercitar uma outra área do cérebro que não está ativada, né? Você fazer, como que chama aquele jogo de quebra-cabeça, Sim, palavra cruzada, quer dizer, são técnicas, né, que a sim, pessoa pode aplicar para poder manter essa sanidade, né, quando tiver mais na terceira idade. A Covid também afetou muito a lucidez. sim.
principalmente a questão da memória. Eu sei porque eu passei por ela, então eu tive problema de memória, estou me medicando agora para poder ver se recupera, né? Porque uma das coisas que afetou foi a memória, que tem total relação com a lucidez, Sim. né? Mas vamos lá, você fala de níveis de lucidez, de autolucidez. Quais seriam esses níveis? Como que a pessoa sabe que nível que ela tem de lucidez? Sim. Você, por exemplo, pegar alguns parâmetros, né? Você olha, por exemplo, manifestação de uma criança, né? Que ela está ali manifestando muito traços assim mais infantis, mais e mais imaturos, então muito egoísmo. Então tem alguns traços ali característicos da infantilidade, né? Que você vê ali que é um nível de lucidez que está abaixo do ideal, né? Você pega, por exemplo, um adolescente, né, com as suas crises existenciais, seus conflitos em relação à profissão, a relacionamentos. Então, ela está com jejunice em relação a alguns assuntos de vida. Então, ela também não está numa condição de lucidez ideal. Então, você tem o seu outro parâmetro. Você pega o caso do adulto, né, quando ele já está ali bem encaminhado profissionalmente na vida, mas está vivenciando o estresse de trabalho, vivenciando algumas síndromes de excesso de trabalho. E aí ela começa a ter problemas, né, que se fala com memória, capacidade de resolver problemas, então ela começa a ter alguns efeitos. Você pega na terceira idade, o idoso, quando ele está já ocioso, não está aproveitando a terceira idade para desenvolver mais algumas áreas importantes da vida, que nem, por exemplo, a intelectualidade, e aí ela acaba ficando com o pensamento mais embotado, com dificuldade de ter uma agilidade, uma destreza mental, fica mais lento, o raciocínio mais lento. Então, assim, essas características a gente já dá para ver que são estados de hipolucidez, ou seja, contrário à hiperlucidez, é um estado de baixa lucidez. Então, esses são alguns parâmetros de condições que você pode evitar, através de vários movimentos que a pessoa pode fazer ao longo da vida, ela vai evitando todas as características que é comum. Então, ver o contraponto, se pensar numa criança, por exemplo, que se ela tivesse mais lúcida, ela tivesse desde cedo com estímulo a desenvolver mais a intelectualidade, você vê o caso de crianças mais geniais, né, que têm um nível de genialidade desde precoce, elas têm um raciocínio rápido, conseguem resolver problemas com eficiência, têm um entendimento de várias disciplinas da ciência desde novo, tem mais maturidade para lidar com as suas relações no dia a dia, ela já tem mais traquejo, então assim, ela já está mais articulada mentalmente. E isso você pode continuar construindo ao longo da vida. Então, eu vejo que comparar níveis de lucidez, se você comparar o seu... Pega você desde novo, começa a avaliar o seu histórico e vê se acompanha. Nossa, meu nível de maturidade está aumentando, e isso reflete também no seu nível de lucidez. Então, quanto mais, resumidamente, quanto maior nível de manifestação infantil, menor nível de lucidez. Quanto maior nível de manifestação de maturidade emocional, maior nível de lucidez. Então, tem essas relações, entende? Ah, entendi. E isso também varia não só com a idade, né? Varia dependendo de como a pessoa está naquele momento da vida, né? Uma situação traumática, alguma coisa que acontece com ela, que por um período a lucidez fica reduzida. E tem também, eu pensei agora, na interferência das consciências extrafísicas com a gente. Então, a gente vive uma vida multidimensional, a gente está interagindo com, né, pessoas que não estão mais com esse corpo e elas exercem influência. Você quer falar um pouco Sim. sobre isso? Como é que é essa influência em termos de lucidez? Afeta a nossa lucidez, afeta? Historicamente, você vê na civilização humana, né, quantas vezes, né, pela falta de lucidez, você se deixou dominar pelas influências, seja de várias linhas ideológicas, que muitas vezes estavam ali buscando fazer lavagens cerebrais, manipulações, que você, por falta de lucidez, do questionamento,
você acaba entrando na onda do pensamento do outro, admitindo aquilo como se fosse algo que é verdadeiro, mas aquilo tem muitas ilusões, muitas engodos, enganações naquelas verdades defendidas pelas aquelas linhas ideológicas. Então, e a sociedade, você vê, assim, o tempo todo você tem estímulos, hiperestímulos o tempo todo para te convencer de alguma coisa, de comprar um produto, de fazer uma viagem, de comprar um carro. Então, assim, toda hora você tem muito hiperestímulo na sociedade para você ter que fazer alguma coisa. Então, o fato de você desenvolver o pensamento crítico e lúcido te cria imunidade em relação a essas influências sociais. É claro que tem influências boas, positivas, né? Você tem uma pessoa, amigos próximos que têm um nível de maturidade maiores, assim, ou semelhantes ao seu, no sentido de ser um nível de maturidade de manifesto, elas podem ser uma influência positiva de você, em fazer você pensar em assuntos, em situações que te faz ficar mais lúcido, que te ajuda a ficar mais lúcido. Mas a maior parte das nossas influências nessa sociedade atual são negativas. Então, aumentar o seu nível de lucidez é uma condição que aumenta a sua imunidade a essas influências. Ok, você fala de escala de lucidez. Então, nível de lucidez é uma coisa, escala de lucidez é outra. Sim. Qual que é a diferença? Então, no paradigma consciencial, né, no estudo da conscienciologia, ao admitir a existência de escala evolutiva de consciências, ou seja, que eu estou aqui nesse planeta, numa condição que eu renasci, né, e estou seguindo etapas de evolução pessoal, e não existe só eu, né, como consciência, existe um universo gigantesco de consciências que vão além das consciências que estão aqui no planeta Terra, né? Então, existem consciências extrafísicas também. Então, essas consciências, todas elas, têm variações de níveis evolutivos. Então, a gente pode ver através dos jornais, né, de ver pessoas manifestando comportamentos bélicos, comportamentos antiéticos. Então, muitas vezes, assim, há um padrão de comportamentos entre uma pessoa que está numa escala evolutiva superior e uma inferior, no sentido de hierarquia, né, devido aos esforços da pessoa ao longo da evolução dela, nascendo e falecendo, né, desativando e ativando novo corpo físico para ataque na vida intrafísica, ela vai nesse processo de evolução amadurecendo e atingindo novas escalas evolutivas. E o mesmo acontece na escala da lucidez. Quanto maior nível seu nível de evolução, a sua escala de lucidez aumenta. Então, você, por exemplo, você tem um parâmetro de sua escala de lucidez em relação à vida humana, mas tem a escala de lucidez em relação à vida extrafísica ou fora do corpo. A partir do momento que você sai fora do corpo, através da viagem astral, projeção consciente, termos utilizados aí, você pode ali experimentar um estado de lucidez próximo à sua condição que você está na vida humana, ou estados inferiores ou estados superiores de lucidez. Se você atingir outros patamares evolutivos, você também vai manifestar um estado de lucidez superior ao que você está vivenciando nessa vida até nas recentes anteriores. Então, essa escala de lucidez acompanha essa evolução da consciência e também acompanha onde você está, em qual dimensão você está, intrafísica, extrafísica. Então, as escalas elas podem trabalhar a lucidez em vários aspectos, em relação à dimensão, nível evolutivo. Você pode também falar na questão do nível de parapsiquismo, que muitas vezes a gente pode abordar. Então, tem vários assuntos que a escala pode dar uma ilustração, né, de quais as tendências de evoluções futuras e quais os padrões de lucidez, né, que ela compõe essa escala. Ok, estamos então conversando com o Ricardo Rezende sobre lucidez consciencial. Nós vamos agora chamar os nossos amigos patrocinadores. Em um minutinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos falando sobre lucidez consciencial. Você já parou para pensar o quanto você fica lúcido durante o dia? Eu acho que isso é uma coisa assim, muito importante para a gente pensar, e o Ricardo vai ajudar a gente a entender melhor como é que funciona esse processo. Ricardo, aqui no livro, você fala assim, ó, dos fatores intervenientes. São as coisas que influenciam na lucidez. O que é um fator interveniente da autolucidez? São causas, né, agentes, né, que geram uma mudança no seu estado de lucidez. Pode ser homeostático ou nosográfico, ou patológico. Então, desde, são várias causas, fatores que podem ajudar a causar o aumento ou diminuição da lucidez. Desde coisas simples, né, igual, por exemplo, a questão física, né, da alimentação. Se você ingere um excesso de doces, por exemplo, ela afeta seu raciocínio, porque ela tem o açúcar, né, ela afeta na forma do cérebro trabalhar. Então, muitas vezes, assim, quantas vezes você já consumiu muito açúcar e aquilo deu muita sonolência? Ou você comeu muito açúcar e o seu pensamento ficou mais lento. Então, assim, tem uma questão com com o uso de medicamentos, alimentos, isso com excesso, por determinar, mesmo com a dosagem baixa, eles podem gerar algum tipo de alteração na química do cérebro e, consequentemente, se altera o estado de lucidez da pessoa. Então, é um fator, né, que pode ser nosológico. Outro nosológico que pode acontecer, você visitar algum ambiente que ele assim, ele é um ambiente que já aconteceu várias coisas negativas naquele ambiente, seja ocorrências policiais ou crimes, né? Brigas, é um ambiente que eles estão energeticamente mais tóxicos e aquilo ficou fixado ali no ambiente, aquele que nós chamamos de holopensene, né? Um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias ficaram fixados naquele ambiente que foram negativos e aí, quando você chega nesse ambiente, você começa a sentir alguns padrões de pensamentos, sentimentos e energias que estão ali, que são negativos, que rebaixam a sua lucidez. Então, a sensação que você está é que, antes de entrar naquele ambiente, você começou a ficar triste, começar a ficar com raiva, e aí você não está entendendo, não tem causa aparente que explica aquilo. Mas o fato de você ter entrado no ambiente causou essa mudança. Então, a observação dos ambientes que você está e ver se ele está com um padrão negativo de pensamento, sentimento e energias ali no local, pode influenciar também a sua forma de pensar, de pensar. Então, tem a ver ali de você trabalhar com as suas energias, né, que é a sugestão na consologia do estado, da técnica do estado vibracional, que é você mobilizar suas energias para poder criar essa defensividade, essa imunidade a energias tóxicas. E você também desassimilar essas energias. E por aí vai, a gente tem vários, geralmente esses agentes, né, eles podem ser desde envolvido a questões energéticas, a questão, a envolvimento de questões intelectuais, se você está exercitando mais ou menos a intelectualidade, isso afeta como agente, a questão psicossomática, né, no sentido de emoções, se você cultiva muito no dia a dia emoções mais patológicas, né, aquilo tende a fixar ou reduzir a sua lucidez. E aspectos somáticos, foi falado, né, a questão de alguns usos de medicamentos, né, ou alimentos, a questão da relação com as pessoas, você pode chegar perto de uma pessoa e ela está num estado de irritabilidade. E quando você chega perto da pessoa, você acaba fazendo um acoplamento energético com a pessoa. Então, na hora, aquilo pode causar uma interferência na sua na sua forma de pensar, no seu nível de lucidez. Então, enfim, são várias variáveis aí que podem causar diminuição ou aumento da lucidez. Ah. E aí você relaciona a lucidez com a interassistencialidade. O que Sim. tem a ver com a outra? Aqui a ideia é o seguinte, que você, quando você está se dedicando a fazer trabalho de assistência, há uma tendência, né, de você fazer não dar tanto como dizer assim,
seu nível de egoísmo, né, assim, que você muitas vezes está manifestando no dia a dia, você tende a diminuir aquele nível de egoísmo, né? O fato de você olhar para o outro, né, querer auxiliar a outra pessoa, você dá um tempo naquele egoísmo, muitas vezes, que é manifesto no dia a dia. E aquilo ele já ajuda a você a pensar diferente em relação à realidade dos outros. Então, isso já ajuda você até o fato da pessoa no dia a dia, quando ela fica pensando demais nas próprias questões, nos problemas pessoais, quando ela tem contato com a realidade dos outros, isso também ajuda ela a enxergar mais coisas além do próprio mundinho pessoal. Então, essa interação com os outros, com a intenção de assistir, de ajudar, reduz, diminui esse nível de egoísmo e esse nível de autocentramento excessivo, e isso ajuda ela a expandir a mente, né, para outras realidades, e aquilo acaba contribuindo, porque a pessoa está assistindo a outro, mas o que ela está vendo daquela realidade está também ensinando ela, está fazendo com que ela caia ficha sobre algumas questões que a esse exercício contínuo dessa assistência vai fazer com que ela amadureça em vários pontos. Então, acaba sendo a inter-relação entre fazer assistência e aumentar seu nível de lucidez tem relação direta, isso gera esse efeito. Então, se a gente for pensar na evolução da consciência, na medida que a pessoa faz mais assistência, ela adquire mais lucidez. À medida que ela tem mais lucidez, ela aumenta também seu nível de assistencialidade. A gente pode ter Sim, uma relação direta, então. justamente. Ok, muito bom. E o padrão de referência da lucidez, o que que é isso? O que que é padrão de referência da lucidez? Se você se observar no dia a dia, na semana passada, né, você percebeu que você estava mais tranquilo ou estava mais inquieto, ansioso, mais perturbado com alguma coisa? Você vai ver diferença, seja de um dia para outro, de uma semana para outra, você vai ver diferença de padrões que você geralmente manifesta. E aí você acompanhando esses padrões, você vai reparar que realmente tem uma repetição de alguns padrões específicos. Há sempre, todos os dias que eu vou dirigir, eu me irrito com o trânsito. Sempre que eu vou, todo dia eu preciso fazer exercício físico e eu não quero fazer exercício físico, eu vejo um problema de preguiça e uma certa frustração em fazer exercício e não conseguir fazer exercício. Então, tem alguns padrões que, né, patológicos se repetem de pensamento e tem uns padrões positivos. Então, todo dia que eu encontro tal pessoa, eu fico muito feliz de encontrar a pessoa. Todo dia que eu vou fazer tal atividade no trabalho, aquilo me estimula, me sinto criativo, me sinto com a mente trabalhando, isso me dá satisfação. Então, esses padrões de emoções, padrões de modo de pensamento, eles vão demonstrar também padrões de lucidez. Se você está oscilando no sentido para mais ou para menos, ou até fixando num certo ponto, e aí você reparando isso, você vai ver, não, eu estou percebendo que já há muito tempo meu padrão de lucidez tende a ser mais baixo. Eu, de modo geral, eu tenho dificuldade em compreender o que está acontecendo comigo e compreender o que está acontecendo fora de mim, e isso me gera muito autoconflito, eu não consigo resolver as coisas. É uma. Ou não, meu padrão ele é geralmente mais sadio. Eu tenho um humor, uma tendência à estabilidade de humor, não fico nem triste, né? Não fico triste toda hora, geralmente estou num bom humor e consigo fazer as minhas coisas, me produzir as minhas coisas sem muita dificuldade. Mas em algum momento ou outro eu caio. Então, assim, é reparar esses padrões de manifestação para você estudar, entender o que está acontecendo e fazer as correções. Porque o ideal é que, para todo mundo, viver em bem-estar o tempo todo. Não é ficar oscilando, não é ficar vivendo padrões patológicos, uma forma de pensar e raciocinar. Então, você estudando esses padrões, você vai entender o que está acontecendo, aplica soluções para mudar esses padrões e fixar um padrão homeostático, sadio. E aí segurar isso o máximo que puder. O ideal é que isso fique permanente. Mas não estamos falando aqui de felicidade. Não é isso. Estamos falando de um padrão onde você mantém a sua sanidade mental, onde você mantém seu nível de produtividade sadia. A felicidade é outra história que a gente teria que conversar. É mais de você manter um bem-estar pessoal em relação
a você buscar o equilíbrio, né? Emocional, equilíbrio existencial, você manter a sua vida bem ajustada em vários sentidos, e isso afetar no seu nível de lucidez. Então, aí você viver com saúde mental. Essa é a ideia que está se falando. Agora, você vê a relação entre a felicidade e a lucidez, como que ela é direta também? Como que... Então, até tem uma frase, né, que eu já não vou dizer ao pé da letra, mas o conteúdo seria esse, né, que é uma frase do autor, do pesquisador Valdo Vieira, que a verdadeira felicidade é a lucidez. Puxa, Então, assim, isso é realmente um ponto que sempre me estimulou a estudar a lucidez e investir nisso. Porque não adianta você investir, por exemplo, em hiperconsumismo, ficar comprando um monte de coisa o tempo todo achando que isso vai deixar você feliz. Ir para o excesso de exercício com adrenalina e ficar feliz. Ir para a sociosidade, querer conviver o tempo todo para festa, não sei o quê, para sentir feliz. A gente sabe que muitos desses caminhos são temporários, realmente não são a felicidade real, são momentos de satisfação, como diz assim, satisfação rápida, instantânea, mas não é de fato felicidade. Então, essa ideia de investir na lucidez para você manter a sanidade mental e várias outras habilidades cognitivas, intelectuais funcionando, faz realmente você vivenciar a sanidade mental, a felicidade. Que a felicidade ela tem relação direta também, se você questão de sinônimos, né, com a questão da lucidez, é com a maturidade. Então, mas não só a maturidade emocional, né, é um termo que a gente fala na Consciologia que é holomaturidade. Conjunto de todas as maturidades que você adquire, você vai ter um nível de lucidez alto. Então, a lucidez, maturidade e felicidade estão associadas diretamente. ok, muito bem, estamos aprendendo muito hoje. E aí você faz uma relação dos parafenômenos e o estado de lucidez. Sim. Você fala um pouquinho já sobre a projetabilidade, a escala de lucidez na projeção, né? Mas não é só na projeção, então. Sim. Como é que ocorre isso nos parafenômenos? Então, assim, por diversas pessoas no mundo, né, tem relatos, né, de pessoas que vivenciam estados alterados de consciência através de alguns fenômenos, né, essa pessoa, o fato de estar tendo clarividência para enxergar consciências que estão já somadas ou falecidas e estão se manifestando em alguns ambientes, algumas situações, ou de você passar por alguns fenômenos que envolvem o processo energético, né? De você, ora, sentir uma grande motivação, uma grande euforia, como se um estado energético muito positivo se instalasse em você, e a sensação de que isso foi, você acoplou com algo, com uma consciência, ou teve algum tipo de intervenção de outra consciência sobre você que gerou aquele estado energético homeostático, enfim, vários outros fenômenos, né, que você pode vivenciar utilizando o parapsiquismo, que eles podem alterar o seu nível de lucidez. Então, se você vê casos de pessoas que na sociedade, né, coloca da questão de ter um nível alto de mediunidade, e a pessoa está vendo o tempo todo, né, ou espíritos, né, ou consciências extrafísicas, ela está conseguindo até muitas vezes captar o pensamento de outra pessoa, então ela vivencia aquilo o tempo todo e muitas vezes é um parapsiquismo estrambelhado. E esse parapsiquismo estrambelhado, ele vai gerar muito autoassédio, né, muita perturbação íntima, que ela não está conseguindo dominar o processo mediúnico ou parapsíquico, e aquilo está gerando muito transtorno energético e emocional. E aí não é o ideal. Então, assim, você lidar com estados alterados de consciência ou fenômenos parapsíquicos é para justamente vivenciar coisas que vão realmente ajudar a ampliar a sua lucidez. Então, se você, por exemplo, mantém um padrão de pensamento mais positivo, a tendência de você atrair pessoas na vida humana, como também consciências extrafísicas, que estão num padrão de lucidez maior e nível de maturidade maior, essa influência vai gerar muito, pode gerar estados alterados de lucidez para cima, no sentido de fazer você expandir sua lucidez e criar e mudar sua forma, mesmo que temporariamente,
a sua forma de pensar em relação a alguns assuntos, né, que envolvem os insights. Então, a relação com fenômenos, quando você investe no parapsiquismo lúcido para poder interagir mais conscientemente com as realidades conscienciais, com as realidades, como diz, né, do universo, você tende ali a entrar no fluxo de ideação ou de pensamento mais avançado. Então, a ideia é utilizar, aproveitar esses fenômenos parapsíquicos para ser mais um agente desencadeador do aumento da lucidez. Você falou aí, né? Eu fiquei pensando na questão da mediunidade, né? Você até comentou um pouco. A gente tem assim uma tendência quando pensa em mediunidade, é você dar passividade para conseguir desacoplar e a pessoa perde totalmente a lucidez e se manifesta uma outra consciência, a pessoa depois ela não lembra de nada, ela não sabe o que aconteceu, né? Isso acontece também nas psicografias, mas a lucidez fica fora, né? Você pode falar um pouquinho aí dessa questão do parapsiquismo lúcido, né? E esse exercício de parapsiquismo que a pessoa se deixa comandar pelas consciências. Que é a questão inclusive da mediunidade, né? A mediunidade ela tem a tendência de você simplesmente estar na condição de passividade e para permitir que toda o experimento, a vivência parapsíquica ocorra. E não necessariamente o ideal é assim, né? Você tem que ter um nível de passividade, de acalmia, relaxamento para propiciar uma vivência parapsíquica sadia, lúcida. Porém, você também tem que manter o senso crítico, para avaliar qual o nível de interação você está tendo com qual consciência extrafísica. Essas energias, padrão energético que você está interagindo é mais positivo, então ou você está ali fazendo um atendimento a uma consciência extrafísica patológica, tem um padrão negativo no acoplamento, mas você está crítico, acompanhando o que está acontecendo junto com outra consciência extrafísica amparadora para atuar naquela condição da forma mais inteligente e correta possível. Então, tudo tem que ser ali, manter o discernimento, né, a criticidade, que são associados a essa questão ou seja, atributos associados à questão da lucidez, para você não querer ficar o tempo todo controlando o parapsiquismo, porque senão você entra num processo de autocastração, repressão, você não deixa o fenômeno ocorrer, mas também não perder o controle para que alguma situação que envolva fenômenos parapsíquicos patológicos tomem conta da sua forma de pensar, isso gere um experimento desagradável e desnecessário. Então, tem que manter esse monte essa questão do pensamento crítico, do senso crítico, para poder fazer ali o acompanhamento do experimento parapsíquico, mas buscando sempre ali saber administrar aquilo dentro do possível para que aquilo não te cause repercussões negativas e desnecessárias. Que uma coisa é você, quando você vai atender ali uma consciência extrafísica, está precisando ser auxiliada, e você sente o desconforto do atendimento devido ao padrão da consciência. Mas é diferente você entrar no padrão da consciência e você admitir que o modo de pensar dela patológico é o seu. Não, você está ali auxiliando. Você não está na condição dela. Então, você separar ao momento de que você está assistindo a outra consciência, mas que você não é o assistido. Então, essas separações, senso crítico é importante para você vivenciar a finança parapsíquica mantendo a lucidez. Muito bem, então, pessoal, mantenham aí a lucidez até depois do nosso intervalo, porque a gente volta a falar aqui com o Ricardo Rezende sobre lucidez consciencial. Só um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Estamos aqui conversando sobre lucidez consciencial. Ricardo Rezende conosco. Ricardo,
você traz aqui a questão das lavagens cerebrais. E você já falou sobre a questão da mídia, né? Isso influencia na lucidez. Você pode aprofundar um pouquinho mais sobre essa Sim. questão? Então, assim, eu estava falando, né, historicamente, né, desde que a gente nasce, né, a gente está tendo bombardeado, principalmente na era atual, na modernidade, bombardeado com hiperestímulos, né? E tem as influências socioculturais. Então, a família ela tem seu poder de influenciação, a escola, os colegas da profissão, se você está vinculado, né, a alguma religião, tem sua influência. Então, se a pessoa ela tem os vínculos que ela mantém, as relações, né, que ela mantém, isso vai gerar algum tipo de nível de influenciação. E aí você manter a lucidez ampliada, né, favorece você a ver o que está chegando até você, quais é as mensagens, as informações que está chegando até você e quais que as intenções que estão relacionadas também, né? Porque aí você fazer esse filtro, olha, isso aqui eu já detectei, isso aqui não é algo positivo, a pessoa está tentando me convencer de algo que eu, no meu princípio pessoal, não admito como algo correto. Então, eu vou fazer um filtro. Eu respeito a opinião, o posicionamento da pessoa, mas eu discordo e não quero isso para mim. Então, fazer esse movimento de filtrar o que vem de fora, de informações, né, de influenciações, e ver o que presta, o que não presta, é importante. Daí você até entra na questão do princípio da descrença. Você não toda informação que chega de fora, você tem que admitir e crer como algo verdadeiro. A ideia é que não, né? Que tudo que chega de fora tem que ser examinado, tem que ser criticado, refutado, para você ver se realmente aquilo vai te ajudar a entender melhor algum assunto, ou se ele está distorcendo uma realidade com a intenção de manipular, para que você faça algo para o outro, que o outro ganhe alguma coisa, né, de forma anticosmoética, que você muitas vezes, se não tivesse o convencimento, você não faria. Então, esse filtro para avaliar essas situações tem que ser feito o tempo todo. E para que o ideal é que você mantenha esse pensamento crítico de você não aceitar qualquer coisa que venha diante de você. Você sempre está questionando, refutando e mantendo aquela condição da admiração e discordância. Você pode até admirar a pessoa, mas eu não concordo com isso que você está trazendo. Então, assim, manter esse pensamento crítico é o ideal. E aí você fala sobre as patologias, ou seja, tem doenças relacionadas à lucidez. A gente falou aqui, né, do Alzheimer. E quais seriam as parapatologias, as doenças que estão manifestando com a gente além desse corpo físico? Aqui no livro, eu citei alguns exemplos, né, de quadros de parapatologia que geralmente é percebível aí nas pessoas vivenciarem, né? Então, desde a questão da alienação, né, a condição de indiferentismo, a pessoa não está tomando iniciativa e nem tendo um comportamento ativo em relação a nada, ela mantém naquela condição que beira a inconsciência de não querer promover, buscar e promover a autoevolução, a, o autoamadurecimento, ela fica naquela condição de indiferença. Tem a autoficção, que você tem uma tendência de pensar de modo disfuncional, irrealista, fantasioso. Então, você vive na ficção, você não consegue realmente pensar sobre as coisas como elas realmente são. Você tende a sempre ou florear ou colocar informações que não existem na realidade. Você quer acreditar como as coisas são. É a credulopatia, né, que é a condição da pessoa de facilmente ela crê em tudo. Então, ela não tem esse pensamento crítico, refutador. Então, tudo ela absorve, tudo ela crê. A questão do delírio, de você sempre estar tirando falsas conclusões, né, em relação à realidade exterior, seu modo de entender as realidades está muito distorcido.
a famosa depressão, né, que hoje vem muito no atual século, está muito falado, que é essa doença psíquica que precisa ser tratada para a pessoa sair desse padrão de vitimização, desse padrão de tristeza contínua, né? E por aí vai, tem toxicomania, né, o caso das pessoas que estão em vícios, em drogas, de modo geral. A questão do emocionalismo, né, a pessoa que tem tendência a ficar cultivando emoções patológicas o tempo todo, então ela dramatiza tudo, tem tendência a ficar sentindo raiva o tempo todo de tudo. Então, assim, ficar cultivando todo tipo de padrão emocional patológico. Então, esses são alguns exemplos das parapatologias que elas afetam o estado de lucidez. Tem que observar no seu dia a dia quais hábitos mentais e quais rotinas você tem que está estimulando um padrão de lucidez menor ou maior. E aí você, com o tempo, buscar descartar ou mudar os hábitos, para que você incentive todos os dias você crescer um pouco mais no seu nível de lucidez, não estagnar e também não ficar regredindo. Você falou aí das emoções, eu fiquei pensando, realmente, a pessoa, por exemplo, que ela alimenta uma mágoa, aquilo monopoliza tanto o pensamento dela, o cérebro dela, que ela deixa de ver o que está acontecendo em volta, né? Ou a pessoa que alimenta uma tristeza, né? Perdeu alguém e não supera, leva décadas para superar. Então, é, a, o processo emocional em si, ele tem uma influência na lucidez, né? Sim. Tem um capítulo aí sobre isso também, né? Inclusive, até colocar aqui, ó, quando a pessoa não busca desenvolver a lucidez, né, o que a gente estava falando aí, o que que ela dá um aval, o que que ela autoriza no modo de viver dela? Ela fica constantemente negligenciando o que está acontecendo dentro de si mesma, ela não busca se curar dos seus problemas íntimos. Então, essa falta de cura, ela gera uma condição de anticura. Ou seja, ele fica constantemente com males psíquicos. Não são curados esses males íntimos. E aí o resultado é o estacionamento da automaturidade. Ou seja, você não consegue, sem superar suas dificuldades íntimas, seus problemas pessoais, sua maturidade estaciona, consequentemente, a lucidez também estaciona. Mas aí, voltando no assunto que você estava falando, o que que é? Não, não, era essa relação mesmo das emoções, Sim. a pessoa, ela fica tão focada naquilo que ela está sentindo, Sim, que ela para de ver o mundo ao redor, ela para de observar o que está acontecendo fora do mundo íntimo. sim. Mas e o que o cérebro tem a ver com isso? Qual é a influência cerebral no processo da lucidez? Então, aí, até no livro eu discuto isso em algum momento ali, que, assim, a lucidez, se você ver pelo ponto de vista da ciência, a lucidez é um estado mental gerado pelo cérebro. Mas no livro eu coloco que a lucidez não é apenas isso. O cérebro tem um nível de interferência ele tem um funcionamento que ele vai gerar realmente determinado estado mental, melhorado ou piorado, né? Mas o cérebro não é a fonte, a origem do estado de lucidez. Quem é a fonte, a origem do estado de lucidez está na consciência. Então, se ela está, por exemplo, fora do corpo físico, o cérebro não está atuando mais. Então, ela vai manifestar um nível de lucidez X ou Y naquele momento fora do corpo, que independe do cérebro físico. Então, assim, a lucidez, ela tem o cérebro, o modo como ele está funcionando, tem uma influência sobre o estado de lucidez da consciência que está na vida humana, mas ele não é um agente único principal que gera diferenciações de estado de lucidez. E aí o cérebro, não está falando assim, se você até um termo que a gente fala na consciologia da saúde holossomática, ou seja, envolvendo todos os veículos da consciência. Não é só o corpo físico, tem um corpo energético, tem um corpo emocional, o corpo mental somático. Então, tem vários corpos, veículos que a consciência tem, que o ideal é manter você, todos eles, com saúde, buscando ter medidas de terapêuticas, curativas, para que mantenha esse estado de saúde geral, integral, para que aí sim seu estado de lucidez fique no máximo possível.
Então, cuidado tem que ser feito com todos os veículos, não só com o corpo físico. Todos eles têm um nível de influenciação sobre o estado de lucidez da consciência. E aí entra o paracérebro, né? Sim. E o que a lucidez tem a ver com a ProEx? Programação existencial. Isso é um assunto, né, comum, né? Geralmente, quando a pessoa ela está numa certa fase da vida, principalmente na adolescência, ela começa a questionar, que destino que eu vou ter na vida, começa a pensar em relação à profissão, relacionamento íntimo, pessoal, se vai, o que vai fazer da vida, né? E eu relaciono também aqui a lucidez com o fato de você, ao ter um nível de lucidez maior, vai te ajudar a entender o contexto existencial pessoal e quais deliberações, quais ações precisam ser tomadas para gerenciar melhor a sua vida. E então, assim, a lucidez ela tem relação direta de você cair a ficha, descobrir, entender qual é as metas, os propósitos de você estar nessa atual vida humana, o que você tem para fazer com base nas suas potencialidades, das suas qualidades. Então, aqui na Consciologia a gente fala de programação existencial, que seria semelhante a projeto de vida. Então, você buscar estudar mais sobre como se conhecer mais através, por exemplo, a gente através da Consciologia incentiva a autopesquisa, o estudo, né, da própria consciência, você se investigar mais, estudar, bom, quais talentos que eu tenho, quais habilidades, quais tendências, vocações, então você vai entender o que você tem de traços, força ou qualidades que tem relação com qual tipo de linha de atividade, linha de trabalho. Então, ao você se mapear, descobrir isso, você vai ter umas pistas de quais tipos de atividades, trabalhos que têm mais relação com você, que você pode exercer, tanto para poder se desenvolver, como também para ajudar os outros dentro daquela área. Então, a ideia da lucidez vai para essa área, para esse ponto também, de você descobrir pouco a pouco aquilo que mais é importante para você, que é algo positivo, cosmoético, né, ético, e que possa realmente ajudar as pessoas com base nos seus talentos, nas suas habilidades. Agora, você tem técnica para desenvolvimento da lucidez? Então, o que eu vejo assim, é de você, no meu caso, o que mais fez efeito, né, ao longo da minha vida, assim, de desenvolver a lucidez, foi investir na intelectualidade. De você, é, um exercício contínuo de você estar lendo, escrevendo, pesquisando e fazer isso por décadas sem parar. Você pode até ver o caso de jornalistas, né, de jornalistas habilidosos que tem na sociedade aí, que tem um bom pensamento crítico, que tem uma forma, um bom nível de argumentação em relação às coisas que estão acontecendo, consegue ter uma escrita técnica objetiva, bem jornalística, bem consegue ter uma noção boa sobre aquilo, os fatos que estão acontecendo. Então, veja, o jornalista muitas vezes é um intelectual. Se pegar o erudito também, que muitas vezes tem eruditos que têm um pensamento muito avançado, traz ideias, o, traz ideias assim que você faz você refletir. Então, eu vejo que estrategicamente para mim o que deu mais fé no desenvolvimento da lucidez foi investir na intelectualidade, mas algo não sazonal, de hora a outra, de vez em quando. É um exercício contínuo, de você fazer isso direto, sem parar por décadas. Eu vejo que é uma das coisas que dá muito resultado. Porque por qual a razão disso? Se você avaliar que ao termo que a gente usa na Consciologia de mental somaticidade, que é o corpo mental, você vai na fonte da o mental soma, ele está ali incluído todas as faculdades, todos os atributos intelectuais do mental somático. Se você vai direto no ponto, investir naquilo que vai exercitar mais o seu paracérebro, o seu cérebro humano, fazer ele ter mais atividade, né, intelectual, aquilo ali gera efeitos cognitivos, paracognitivos, que vão fazer essa intensificação da recuperação de lucidez. É diferente, vamos supor, se você pensa diferente, você não vai investir na intelectualidade. E você só foca na busca para
sempre está se curando, sempre está se resolvendo dentro do aspecto psicológico. Ah, surgiu uma coisa que está me incomodando, eu não estou gostando, não estou sabendo como lidar com isso, vou no psicólogo, faço tratamento, resolveu. Vou partir para o segundo problema. Vamos supor que você faz isso por décadas. Você vai ter um amadurecimento emocional? Vai. Só que não necessariamente o fato de só mexer com o amadurecimento emocional vai fazer você ter uma hiperlucidez. Já o caso de você associar, não deixar de fazer esse caminho de um amadurecimento emocional, mas de você investir no desenvolvimento de atributos intelectuais, eles têm uma força, um efeito maior em mexer na cabeça, na para-cabeça da consciência, para poder enxergar com mais clareza e com mais ampliação o próprio mundo pessoal e o mundo externo. Então, eu vejo que isso trabalha mais diretamente com o mental soma, tem efeito e eficácia maior sobre a recuperação de lucidez. Agora, por exemplo, mas vou falar um pouco de mim. Eu tenho uma dificuldade com devaneio. Então, isso afeta diretamente a minha lucidez. Eu tento concentrar em alguma coisa e quando eu vejo, minha cabeça, meu cérebro vai lá para outra coisa. Você tem alguma técnica para ajudar nisso? O que você diz aí sobre a questão do devaneio e a lucidez? Então, muitas vezes assim, a sua forma de pensar, se está havendo essas dispersões, esses devaneios, é porque está faltando treino para o pensamento ficar ordenado, dirigido, retilíneo. Então, aí o exercício da atividade intelectual constante, principalmente naquelas que vão te exigir desenvolver a concentração mental, é uma forma de você treinar o seu pensamento. Então, é comum, por exemplo, a pessoa ter o pensamento, a questão da prolixidade, né? Ela fala uma coisa e volta e fala tudo de novo, a mesma coisa sem acrescentar nada de novo. Isso é só questão de treino. Existe o processo da ansiedade, do emocional? Existe, mas se você faz o desenvolvimento que nem da escrita, você vai escrever sobre alguns assuntos que é importante para você e você pensa. Diariamente muito. Hã? Eu escrevo diariamente muito. Ah, não, sim. Mas eu estou falando assim, que muitas vezes, assim, na hora da escrita, você vai pegar esse problema acontecer, e aí na hora você pode abordar. Não, peraí, opa, para, eu vou continuar aqui e vou voltar para a ideia. Então, assim, você pode, muitas vezes, em cima do lance, na hora que você está fazendo uma atividade intelectual, detectar esse devaneio, essa dispersão, e já reeducar na hora. Porque o problema é se você não tem uma atividade intelectual e deixa vivenciar essa condição no dia a dia, e não faz nada, deixa solto, se acostumou com a sua dispersão, vamos dizer assim. Aí, no caso da escrita, você toda hora vai estar parando. Não, opa, para e volta, para e volta. E ficar fazendo isso sem parar. Entendeu? E aí, muitas vezes, assim, ao longo se for um comportamento tendencioso seu, assim, que já dura muito tempo, a solução, a terapêutica dele também vai ter que demorar muito tempo. Não é uma coisa, muitas vezes, rápida. Muitas vezes é a tendência do seu modo de funcionar já antigo, entende? É. Eu não tenho problema na escrita, meu problema é no dia a dia, assim. Sim. Mas, olha, foi excelente, né, toda essa abordagem hoje sobre lucidez consciencial. A gente agradece muitíssimo a você, Ricardo, Obrigado. por ter estado aqui conosco hoje. Nós agradecemos também a você que esteve aí nos acompanhando. E sábado que vem estaremos de novo aqui às 9 da manhã na RCI. Esperamos por vocês. Tchau, tchau, pessoal. Ricardo, muito obrigada. Fechou? Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.